Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra e se você puder abrir, por gentileza, em Marcos, no capítulo 10, é onde nós vamos falar. É uma história interessante, conhecida, eu penso que você talvez já conheça. Marcos, no capítulo 10, do 17 até o 22, é onde nós vamos ler, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, como você imaginaria que seria um encontro seu com Jesus? Como você imagina Jesus se aproximando de você para ter uma conversa contigo? Fala assim, ó, vem cá que eu quero conversar com você. Como é que você imagina que Jesus seria? Como você imagina que Jesus falaria com você? Como que você imagina essa aproximação? Como seria uma conversa sua, pessoal, particular, com Jesus? Consegue imaginar? Quais são as características de Jesus? Como ele se aproximaria? Qual seria o tom da voz dele? Como ele falaria com você? É bem interessante nós pensarmos a esse respeito. Nós falamos no domingo passado, falamos de Mateus 16, no versículo 14, onde Jesus pergunta para os discípulos quem o povo estava dizendo quem ele era. Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos comparam Jesus dizendo, olha, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que é Jeremias. E aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O fato é que os discípulos comparam Jesus com uma escola profética muito contundente. A escola profética de Elias, que era um profeta que falava na lata, que confrontava, que era muito corajoso na sua exposição. O próprio João Batista, né, que tinha uma saudação muito bacana com seus ouvintes, dizendo, raça de víboras, arrependei-vos. Você já pensou se um pastor fala isso para você? Raça de víbora. Já não volta mais, né? Não quero saber. É muita falta de educação. Mas foi assim que João Batista falava com seus ouvintes. E é assim que compararam Jesus. Comparam Jesus com essa escola profética absolutamente contundente. E se a gente parar para perceber, meus irmãos, em muitos momentos, Jesus tem conversas cruciais, conversas pessoais com as pessoas. E, via de regra, todas essas conversas são marcadas por confronto. Vocês se lembram de João no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher no poço, a mulher samaritana, cantamos sobre ela aqui há pouco no momento de louvor, né? Essa mulher começa a conversar com Jesus e a conversa vai tranquila, Jesus conversando com ela. Num determinado momento, Jesus pergunta, onde está o seu marido? Vai lá buscar ele. Eu não tenho marido. E aí Jesus diz, é verdade, você já teve 5, o que está contigo agora não é seu marido. E Jesus confronta, e naquele momento há um novo degrau daquela conversa e daquele encontro crucial na vida daquela mulher, que por meio daquele confronto, daquela palavra, ela entende que estava diante dela o profeta, o Messias, e ela sai anunciando, porque ela havia sido realmente confrontada com algo que estava muito profundo no coração dela. A Bíblia conta também, João no capítulo 3, que um homem muito entendido da lei, um dos chefes, ele foi se encontrar com Jesus à noite, e ele marca a noite exatamente para não ser visto, e esse homem era o Nicodemos. Ele marca o encontro para conversar, e ele vai conversando, perguntando para Jesus, e a conversa vai tranquilo, até que um momento Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, um homem entendido da Torá, entendido da lei, e com certeza fazia aquilo com maestria, memorizado, cumpria tudo. E Jesus deu uma palavra de confronto para ele, dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E via de regra, irmãos, quando nós estamos com Jesus, há uma palavra de confronto para nós. E muitas vezes, nós não entendemos isso. Achamos que o relacionamento com Jesus é um relacionamento com um anjinho, com um homem angelical, com uma auréola, com as asinhas, se aproximando de você, sussurrando o seu nome e fazendo uma massagem nos seus ombros, uma massagem nos seus pés, para você se sentir confortável, para você se sentir feliz, para você se sentir fofinho,
como uma mensagem agradável, mas nós não vemos isso no Evangelho. Nós vemos Jesus, ao contrário, confrontando. E aí, nós falamos sobre isso na escola dominical também, então quem já estava comigo agora há pouco, me perdoe, porque eu vou repetir, mas nós vamos ler lá em João, no capítulo 6, Jesus pregando para a multidão e dizendo que todos eles precisariam provar do sangue e do corpo dele. Vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. Vocês precisam fazer parte dessa aliança de sangue e entregar a sua vida. E o texto diz que muitos dos discípulos, dá uma olhadinha lá em João 6:66, muitos daqueles discípulos, não está falando que eram seguidores distantes, não, muitos dos seus discípulos, dá uma olhadinha, vê se está escrito isso aí na sua Bíblia, João 6:66, muitos dos seus discípulos vão embora, dizendo, duro é esse discurso, quem pode suportar? Quem pode suportar? Muitos dos discípulos vão embora. Muitos dos seguidores que já estavam perto de Jesus, acompanhando a trajetória de Jesus, vão embora. E Jesus deixa embora. E Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês? Estão a fim de ir embora também? Querem ir embora? Querem vazar? E aí, os discípulos têm aquela resposta maravilhosa, né? Senhor, para onde nós iríamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, a gente não tem para onde ir. Se Jesus confrontasse você, e ele confronta, dizendo, existe um preço a ser pago no discipulado. E esse preço não é 10% da sua vida, não é 10% da sua receita, não é 10% da sua agenda. Esse preço é tudo que você tem. Esse preço é a sua vida. Você está disposto a entregar a sua vida, a morrer para você mesmo, a negar a si mesmo, a negar os seus sonhos, a desistir da sua vida, a desistir dos seus projetos pessoais? Você está disposto a desistir da sua vida para encontrar a vida em Jesus? Ele disse, você ama mais a sua família, ama mais a sua esposa, mais o seu pai, mais a sua mãe, mais os seus filhos. Se você ama mais a você mesmo, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, se você ama mais a igreja, os seus amigos, a sua casa, o seu carro, se você ama qualquer coisa mais do que a mim, você não pode ser um discípulo. Ele não está dizendo que vai ser difícil aí, viu? Mas dá para tentar. Não, não pode ser meu discípulo. Jesus não tem duas classes de discípulo. Uma classe meia boca e uma classe mais comprometida. Não, o chamado é um só. A pregação é uma só, desista da sua vida, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Está escrito isso na sua Bíblia? É Jesus nos confrontando. E se você for ter uma conversa pessoal e crucial com Jesus, o que será que ele confrontaria? Qual área da sua vida você tem colocado na frente? Qual área da sua vida você tem usado como um escudo? Qual área da sua vida você tem colocado como uma ferramenta para rejeitar o chamado, para rejeitar os dons e a obra que o Senhor confiou a você? O que será que ele confrontaria? E aqui, já que só tem 11 minutos agora, vamos ler em Marcos, no capítulo 10. Abre a sua Bíblia, por favor, se já está aberta, legal, mas Marcos 10, 17. A gente vai ver uma outra conversa crucial aqui, de Jesus com um jovem. E aqui nós vamos ver o que aconteceu. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então um jovem se aproxima de Jesus e se prostra. E essa atitude de se prostrar é uma atitude muito importante, especialmente naquela época. E o evangelista Marcos só coloca isso outras 2 vezes no seu evangelho, que é quando um leproso que não tinha nada a perder, está em Marcos 1:40, ele se prostra diante de Jesus, e também quando Jairo, lembra da história de Jairo? Um pai desesperado porque sua filha estava à beira da morte, ele se ajoelha em Marcos 5:22, ele se prostra diante de Jesus, mas agora vem um jovem e se prostra também diante de Jesus, e dizendo, bom mestre, o que eu faço
para herdar a vida eterna. Esse jovem, nós vamos ver mais para frente que ele era rico, ele tinha muitas posses, mas há um vazio no coração dele. Por isso ele se aproxima de Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Existia uma fome no coração dele, existia um desejo insaciável no coração dele. Então o texto em Eclesiastes 3:11 que diz assim: o Senhor fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mesmo diante da sua boa condição financeira, esse jovem tinha um vazio. E ele chega diante de Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? No 18, Jesus responde ele dizendo assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aqui Jesus começa a esclarecer algumas coisas, né? É como se ele dissesse para aquele jovem: ó, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Bom é só Deus. Você não pode ser bom o bastante. E aí nós já falamos muito sobre isso em outras ministrações, ok? Eu vou passar por essa parte. Mas o fato é que nós não podemos ser bons o bastantes. E aqui Jesus está apontando: só o Pai é bom. 19, acompanha comigo, por favor. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então Jesus coloca a segunda tábua do decálogo, dos 10 mandamentos. Você sabe que são 10, e a primeira tábua são os 4 primeiros mandamentos que falam da nossa relação com Deus. A segunda tábua fala da nossa relação com o próximo. E é por isso que ele cita exatamente os 6 últimos mandamentos. Então ele vai dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E aí olha só o que ele responde no 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E esse jovem olha para si e diz: isso eu já faço. Eu já cumpro esses mandamentos. Essa segunda tábua, por que será que Jesus só cita esses 6 últimos mandamentos? E aquele homem, ele diz: isso eu já faço. E ele estava com certeza se referindo ao bar mitzvah, que o judeu, quando ele passava para a adolescência, ele fazia esse pacto de ser filho da lei. Bar, filho, mitzvah, lei. Então ele faz essa cerimônia onde agora ele se compromete a cumprir a lei. Então ele estava dizendo: eu faço isso desde que eu passei pelo meu bar mitzvah, desde a minha adolescência, eu já sigo esse negócio. E aí então, no 21, Jesus olha para ele e o ama, olha para ele com amor, mas traz um confronto, dizendo: falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vá, venda, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E aqui é como se Jesus estivesse citando a primeira tábua. E a primeira tábua dos 10 mandamentos, a nossa relação com Deus, ele vai dizer: não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não faça culto para eles. Ele estava trazendo para diante daquele jovem o ídolo que ele tinha, que se chamavam as riquezas. Ele está dizendo: vai e renuncia, vai e crucifica, vai e entrega aquilo que você está idolatrando. Porque a primeira tábua diz que eu não aceito outro lugar na sua vida a não ser o senhorio. Eu não aceito outro espaço na sua vida a não ser o trono. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus convidou esse jovem a segui-lo, a ser um discípulo. Olha que convite maravilhoso. Mas olha a resposta desse jovem no 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem foi embora, triste, porque ele não estava disposto a renunciar e seguir Jesus.
Como eu já falei para vocês algumas vezes, Jesus não sai correndo atrás daquele jovem dizendo: volta, por favor, você é rico, você tem dinheiro, você vai financiar meu ministério. A gente dá um jeitinho aqui para você ficar. A gente dá um jeitinho para você continuar. Não, você não entendeu errado, volta, por favor. Foi embora. Foi embora. Jesus, quando vai falar do discipulado e do nosso comissionamento em segui-lo, ele vai dizer: faça conta. Faça conta. Coloca na ponta do lápis para ver se você vai dar conta. Para você não ficar brincando de crente. Para você não ficar brincando de frequentar a igreja. Põe na ponta do lápis e vê se você vai dar conta. Para você não ser como o homem que começa a construir uma torre e para no meio do caminho. Para você não ser como um rei que vai combater com outro rei, com muito menos homens, e vai sofrer na batalha e vai perder. E vai passar vergonha. Faça conta, ele está dizendo para nós, faça conta. E eu penso que Jesus deve ter ficado, embora decepcionado, frustrado e triste com a atitude desse jovem. Ele olha para a atitude dele indo embora, dizendo: ele está sendo mais sincero, indo embora, do que aqueles que estão ficando, achando que estão enganando a Deus e não entregaram tudo. Não estão disponíveis, não estão dispostos. Existe uma conversa crucial comigo e com você. E o que será que ele coloca diante de você, semana após semana? E até quando você vai ficar cozinhando com os mesmos vícios? Ele diz: coloca esse vício logo e deixa disso. E começa a caminhar com seriedade. Para com essas amizades, para com essa prática. Quando que você vai começar a levar a sério esse negócio? Jesus, certa vez, olha para os religiosos e diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor, se vocês não me obedecem? Porque é fácil cantar, é fácil louvar, é fácil cantar música, é fácil até pregar, irmãos. Isso aqui a gente aprende, eu faço isso há 15 anos. Não estou dizendo que eu faço bem, mas estou aprendendo, mas eu estou dizendo que é fácil. Qualquer papagaio fala, irmãos. Papagaio fala. A questão é, você vive o que você prega? Você vive o que você canta? Você está disponível para esse negócio mesmo? Ou você está achando pesado demais? Se está achando pesado demais, está tudo bem. Pode ir embora. Mas não brinca de crente. Não brinca de ficar em cima do muro. Não brinca de levar de qualquer jeito, porque não vai dar. Não é porque não vai dar para o pastor. Não é porque não vai dar para os líderes. Não vai dar para a sua relação com Deus. Você corre um risco de chegar lá naquele dia e dizer: Senhor, eu estava no culto, eu expulsei demônios. Eu fiz muitos milagres. E ele dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado por diabo e os seus anjos. É isso que Jesus ensina no sermão escatológico dele. Porque ele não está procurando religiosos, ele não está procurando metodistas, ele não está procurando evangélicos, ele está procurando discípulos rendidos, prostrados, que entregam tudo para segui-lo. Será que você está disponível? Faça a conta. E é mais honesto você dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não vou deixar minha cervejinha, eu não vou deixar a minha pornografia, eu não vou deixar essa mentira, eu não vou deixar a maledicência. Meu negócio é sentar e falar mal dos outros mesmo. Eu não vou deixar esse negócio. E aí de quem ficar falando que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Está tudo bem, irmão. Mas seja honesto. Dê meia volta e vá embora. É isso que esse jovem rico fez. Porque ele não quis se posicionar diante de um ídolo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você deseja se posicionar diante dos seus ídolos? O que você vai fazer? Diante do seu relacionamento, diante dessas paixões que distanciam você de Deus, diante dessas suas prioridades que colocam Deus em segundo plano? Quando que você vai entender, meu irmão, que ou ele é tudo, ou ele não é nada? Ô louco, 10 segundos para acabar.
Quando que a gente vai entender, meu irmão, que ou ele é tudo, ou não é nada? Desse caminho que você está tomando, desse desejo de conforto, de um evangelho fofinho, para acalmar o seu coração, uma mensagem fofinha, para você sair daqui feliz, e continuar fumando, continuar bebendo, continuar mentindo, continuar maledicendo, continuar com seus pecados de estimação. Uma mensagem fofinha para você se sentir bem. Não tem mensagem fofinha no evangelho, irmão. Não tem mensagem fofinha. A mensagem é de confronto, a mensagem é: morra para você mesmo. E quando você morrer, você vai encontrar a vida. E quando você quiser ficar encontrando a vida lá fora, você vai ser o mais infeliz da terra. Desista dos seus sonhos. Desista da sua vida. E aceite o evangelho. Valeu aí, galera. Tempo esgotado. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Há uma conversa crucial para você e para mim. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. A escolha é sua. Está tudo bem. Mas seja honesto. Não ache que você vai levar de qualquer jeito a vida cristã. Se você deseja isso e encontrar uma mensagem fofinha aqui no fim de semana, você está na igreja errada. Eu recomendo que você procure outra igreja. Procure outra igreja para você. Procure um lugar onde você vai ouvir uma mensagem fofinha, onde vão bater nas suas costas e dizer: não, está tudo bem, continua assim mesmo. Deus é o último na sua lista e está tudo bem. Essa não é uma igreja para você. Essa não é uma igreja para você. Mas se você, assim como eu, diz: Senhor, me ajuda, eu não tenho para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu estou diante dos meus ídolos, das minhas prioridades, da minha amargura, da minha mágoa, da minha falta de perdão, problemas não resolvidos, problemas engasgados na garganta, ira, ódio, está tudo aqui entalado, Senhor. E eu nem sei o que fazer, mas eu não tenho para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Me encontra nessa noite. Me encontra nessa manhã, melhor. Me encontra nessa manhã, Senhor. Eu vou te dar um tempo para você orar. Não vou chamar aqui à frente, mas eu gostaria que você se apresentasse. Qual é a sua escolha? Jesus olha para você com amor e diz: você está disposto a entregar? A parar de dar desculpa? A ser humilde e pedir perdão? A ser humilde e liberar perdão? A ser humilde e reconstruir de novo? Ou você vai ficar escondido atrás dessa mágoa, atrás desse vício, atrás dessas prioridades erradas, fingindo que é crente? Tem um momento de oração. Vamos nos entregar ao Senhor. Se renda a Ele.